E tem que se proteger, sim. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo o clínico geral e biomédico Ibson Lira. Bom dia, obrigada pela presença. Eu já queria começar, olha só, porque tem muita gente com dúvida em relação às questões do calor. A Cristiane Andrade, lá de Cidade Satélite, ela quer saber o que fazer em caso de uma indisposição alimentar com diarreia agravada pelo calor. Nessa época do ano, as pessoas se expõem ao sol e acabam sofrendo as consequências da exposição aguda ao sol. Então, em relação à indisposição alimentar, o indicado é o consumo de alimentos leves, muito líquido, certo? De preferência suco de frutas, água, chás, que nós temos no Nordeste, né? Para que você possa reidratar e recuperar a disposição. Agora, tem alguns chás que estimulam, né, a diurese, né? São mais diuréticos. Sim. Esses chás, eles têm que ser evitados ou não? Não, no geral, o que é indicado é o consumo hídrico e com chás também é indicado, certo? Nem todos são diuréticos, no geral os que são... Ou seja, que estimulam a eliminação de água, né? No geral, todos são bem-vindos. O importante é se hidratar e evitar algumas bebidas que possam desidratar, como, por exemplo, as bebidas alcoólicas, né? Nessa época de calor, as pessoas frequentam as praias, consomem as bebidas alcoólicas e acabam tendo efeito contrário, desidratando. Então, pensar sobre isso. Bom, a Oneide Moraes, lá do Barro Vermelho, ela diz o seguinte: o meu pai foi diagnosticado com câncer de pele na região do pescoço. Ele fez a cirurgia, retirou parte do tecido no local, chegou o resultado da biópsia e a médica disse que ele terá que se submeter a uma nova cirurgia na mesma região. É comum isso acontecer e por que ele precisa passar por um novo procedimento? Isso é muito comum. Isso é muito comum. O Rio Grande do Norte, ele tem uma somatória de fatores que fazem com que o câncer de pele seja muito mais incidente e muito mais frequente aqui. A população é mais branca, né, devido a questões de colonização, e a incidência solar é muito intensa devido à posição geográfica da cidade, do Rio Grande do Norte, né, do estado. Então, os cânceres de pele são doenças da pele que vêm ao longo do tempo com essa incidência solar. Então, é indicado realmente o procedimento cirúrgico para retirada e nem sempre as margens da peça que foi retirada estão livres. Depois da biópsia, você pode perceber que ali na extremidade tem um pouquinho ainda de célula cancerígena. Por isso que tem que fazer uma ampliação da cirurgia. Mas o prognóstico geralmente é bom do câncer de pele não melanoma, que seria o caso desse paciente, e ampliando aí as margens, a tendência é a cura. Aí, no caso, no pescoço, né? O pescoço é uma área frequentemente afetada? É uma área comum de ser afetada? Quais são as principais áreas afetadas? As áreas fotoexpostas. Então, você percebe que a face, o terço superior da face, toda a região aqui das costas, do dorso, essa região que tem incidência solar. Essa região ela é mais exposta aos raios solares que causam as mutações no DNA da célula e o câncer no futuro. No caso das crianças, né? As crianças muitas vezes elas são mais resistentes para a reposição do protetor solar e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para identificar o momento que elas estão desidratando. O que o senhor recomenda em relação aos pequenos ali? Esse é um tema muito importante, são os extremos de idade. Tanto as crianças quanto os idosos, que têm os mecanismos de regulação da temperatura prejudicados. As crianças ainda imaturos, os mecanismos, e os idosos, os mecanismos desgastados. As crianças são mais difíceis realmente e elas desidratam mais rápido. Então é interessante o diálogo, certo? Estimular o consumo de uma bebida que a criança goste. Quer dizer, se a criança gosta de um suco de tal fruta, oferecer mais esse suco, certo? De preferência o suco da fruta, sem adicionar o açúcar, mas só realmente o açúcar da fruta, e tentar com a criança hidratar, porque realmente elas são mais vulneráveis à desidratação. Oferecer sorvete, pode? Não, aí tem muito açúcar, né? Geralmente o que é doce também tende a desidratar, se consumido em excesso. Então o interessante realmente é o suco de fruta, nós temos água de coco, temos os chás, como eu já falei, que podem também ser consumidos à vontade, prevenindo a desidratação, que é uma das principais consequências da exposição solar excessiva. Bom, o Itamar Freire, lá do Potengi, ele quer saber o seguinte: os problemas de pele, eles são ocasionados pelo aumento da temperatura? Sim, na verdade a pele é a nossa proteção principal, é nosso muro. É o maior órgão, né, do corpo humano. É um muro, gosto muito de pele, então assim, a exposição solar causa não só as queimaduras solares, que é um capítulo à parte,
que devem ser prevenidas, porque a exposição solar aguda, ela causa realmente mais dano à pele do que a exposição crônica. E também outras doenças como micoses, manchas, né? As manchas solares que trazem também consequências estéticas. Aí no caso das pessoas que trabalham no sol, a gente vê muitas pessoas, né, os ambulantes ou mesmo os agricultores, qual a orientação? A orientação é aquela que a Sociedade Brasileira de Dermatologia e os médicos dão já há muito tempo. Tentar evitar o sol nos horários de pico, quer dizer, entre as 10 e as 16, isso diz no livro, mas no Rio Grande do Norte a gente sabe que 9 horas da manhã está o sol realmente muito forte. Usar o protetor solar, certo? Tentar reaplicar, certo? Usa de manhã, antes da exposição, reaplica ao meio-dia, pelo menos. Usar chapéus que tenham bonés, abas largas, que possam oferecer sombra nessa região fotoexposta do rosto, certo? E tentar se hidratar ao máximo. Muitas pessoas acham que só o fato de estar embaixo da barraca vai proteger. Isso procede? Não, isso não procede totalmente porque, na verdade, o raio solar ele incide na areia e reflete em você. Com certeza, a cobertura do guarda-sol não é total, então é necessária a fotoproteção com protetor solar. Muitas vezes a gente esquece dos óculos escuros, né? Os olhos também sofrem, né, com a incidência do calor e os efeitos dos raios do sol, né? Sim, é indicado, todo oftalmologista fala sobre isso, é indicado realmente o uso dos óculos escuros para prevenir doenças nos olhos que a incidência solar crônica também podem causar. Quais são os sintomas da desidratação? Um paciente que está desidratado, ele geralmente se sente mais abatido, certo? Ele apresenta as mucosas ressecadas e em graus mais elevados pode ter até desorientação e choque, que é um quadro grave. Então, o mais importante é, na medida que você se expõe ao sol, que você tem a perda hídrica através do suor, você repor a água, o líquido, mesmo sem sede. Principalmente os idosos que têm esse mecanismo da sede prejudicado. Então, é interessante oferecer mais água aos idosos mesmo sem eles estarem com sede. Muito obrigada pela participação aqui Obrigado, no Bom Dia RN, Dr. Ibson Lira, com alguns esclarecimentos sobre desidratação, os efeitos e os problemas decorrentes do calor. Muito obrigado.